Bora lá? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje vamos fazer mais um vídeo aí falando sobre o declínio, né? Sobre a queda do Império Americano, né? E as medidas que o Trump está tomando, né? As medidas que o Trump anunciou aí de embargos econômicos, de taxações e tudo mais, né? Para defender a sua economia, de protecionismo, né? E eu vejo nisso aí, o que eu vejo? Eu vi ali na cara do Trump, ali no discurso dele, quando ele anuncia todas essas coisas assim, sem nexo, né? De protecionismo, de taxação dos países, né? De querer anexar o Canadá, o México, até mesmo a Groenlândia ao território americano. Então você vê que está ali uma expressão de desespero, né? De desespero, na verdade, né? Então eu vejo que é verdadeiramente um anúncio, né? A última cartada ali dos Estados Unidos para se manter ali como nação soberana, como nação dominante de todas as outras nações do mundo, né? Então eu vejo um desespero e eu vejo ali que é uma queda anunciada. Então vamos fazer esse vídeo aqui sobre a queda do Império Americano. Meu nome é Raimundo Araújo, também sou conhecido como o Professor. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então bora lá. Por que os Estados Unidos ainda mas brevemente vai deixar de ser a grande nação dominante, né? E esse é o fator de desespero ali do governo americano, né? Como que isso vai acontecer, como que isso deve acontecer e como isso já está acontecendo. Primeiramente é bom lembrar que americano defende americano, americano gosta de americano e americano faz tudo por americano. Americano não defende Brasil, americano não quer nem saber de Argentina, americano não defende francês, americano não defende espanhol, americano não defende chinês. Americano gosta de americano, diferente do nosso país aqui, por exemplo, né? Que o povo brasileiro não gosta do brasileiro, né? Ele gosta do quê? Do estrangeiro. O povo brasileiro gosta de quem? Gosta de americano. Porque o povo brasileiro acha que os Estados Unidos da América são o grande Deus protetor, né? Como se nós precisássemos de um protetor, né, para nos salvar do comunismo, da ditadura, dessas bazelas, dessas porcaria toda aí que você vê aí dia e noite na internet e também na televisão, perfeito? Então é bom lembrar que americano gosta de americano, americano só pensa nele mesmo, perfeito? Então americano não vai vir aqui no Brasil para resolver os nossos problemas, pelo contrário. Americano vem aqui no Brasil para tirar o que a gente tem, levar de graça tudo que a gente tem. Ah, mas é só americano que faz isso? É claro que não. Claro que não. Europeu sempre fizeram, os europeus sempre fizeram. Basta você ler um pouquinho aí, saber um pouquinho de história, você vai ver que os portugueses, os holandeses, os ingleses e os europeus, quando estiveram, de modo geral, quando estiveram aqui no Brasil, vieram apenas para roubar os nossos recursos naturais, para levar os nossos recursos naturais, e eles fazem isso até hoje. Até hoje. E por que, por exemplo, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência, né? A defender a nossa independência? Porque até então a gente era dominado ali pelos europeus, né? Principalmente holandês, português e inglês, né? E os americanos, reconhecendo isso, eles fazem o quê? Eles, como sendo uma grande potência, uma grande nação economicamente e belicamente, perfeito? Então o que eles fazem? Eles fazem isso para quê? Para levarem vantagem, né? Que aí você deixa de ser colônia de um determinado país e passa a ser, né, independentemente agora, você passa a ser explorado por diversos países, né? Por diversas outras nações. Então começamos por aí. Então por que eu digo que o discurso do Trump e essas medidas de protecionismo que ele deve
que ele está querendo colocar sobre as outras nações, inclusive já falou que vai anexar o Canadá e o México aos Estados Unidos, perfeito? E até mesmo a Groenlândia, porque se trata de um desespero total, que até então, até pouco tempo atrás, os Estados Unidos era a grande nação economicamente falando e belicamente falando, só que agora os outros países já viram, né, que não é vantagem nenhuma você fazer negócio com o americano, porque o americano chega no seu país e ele quer levar tudo de graça, ele não vem aqui para comprar nada de você, ele vem aqui para, se possível, levar de graça. Foi o que sempre foi feito aqui no Brasil, não só no Brasil, mas como todos os outros países emergentes ou subdesenvolvidos, né, principalmente aqui da América Latina. Aqui nós somos o quintal da casa deles, né? Então o que eles vêm aqui, se eles precisam comer tomate, eles vêm aqui e colhem tomate, a tomate que você plantou. Se eles se eles querem comprar uma batata, eles vêm aqui e comem a batata que você plantou. E por isso eles não pagam nada. Então qual sempre foi o grande erro dos americanos, principalmente em relação ao chinês? Para quem não sabe, a China, até 1989, a China, o PIB da China era bem menor do que o PIB do Brasil. Perfeito? Era bem menor do que o PIB do Brasil. Só que aí teve uma tal de uma revolução, teve um tal do massacre da Praça Celestial. Para quem não lembra, alguns chineses se reuniram lá na Praça Celestial em Pequim e ali acamparam pedindo por democracia, falando por democracia, por liberdade, por eleições diretas, essas coisas todas que é americano que inventa, né, para dizer que existe democracia. Na verdade, democracia só existe lá nos Estados Unidos, que é a democracia interna deles. Agora, para fora do país deles, eles são extremamente imperialistas, são extremamente impositores de tudo o que eles querem. Ou seja, enquanto você estiver fazendo, enquanto aquela nação estiver fazendo o que eles querem, então é uma nação amiga, é uma nação que eles, né, dizem que protegem e tudo mais, mas na verdade, né, a democracia é só lá para eles, né? Então, enquanto você está fazendo o que eles querem, você é amigo, você é parceiro, você é democrata. No momento que você falar que não vai mais fazer o que eles querem, aí você se torna comunista, você se torna um ditador, você é antidemocrático, todas essas baboseiras, né, para inglês ver, né, que é só para iludir trouxa, né, só para enganar trouxa, né, só para enganar os otários. Então, é assim que funciona a questão dos Estados Unidos, né, e é assim que eles fazem negócios, né, ou seja, os negócios deles é a vantagem somente para eles, você tem que dar tudo de graça para eles. Então, por exemplo, você vai lá, os Estados Unidos vai fazer negócio lá, que nem recentemente eu assisti uma entrevista lá com o presidente do Congo, que para quem não sabe, o Congo está sofrendo lá uma guerra civil. Então ele diz o seguinte: quando você vai fazer negócio com os Estados Unidos, então eles chegam lá com aviões militares, com dezenas e centenas de militares, montam uma base lá no seu país, né? E aí você é obrigado a aceitar tudo que eles querem. Já com o chinês não, o chinês ele chega com um contrato com muitos intelectuais, com muitos negociadores, né? E chega lá com o contrato para você assinar. Se você não estiver de acordo com tudo que está no contrato, você manda o chinês refazer o contrato, ele refaz o contrato, né? E tá tudo bem. Você tem como dizer não para o chinês. Já para o americano, não, você tem que aceitar tudo que eles querem. Então sempre foi assim que funcionou a política dos Estados Unidos, sempre foi assim que funcionou, ou seja, a vantagem é só para eles. Eles só querem para eles, então eles têm lá a vida boa deles, né? Tem lá suas mansões, né? O país mais rico do mundo, mas é o país mais rico do mundo a que custo, né? A que custo? Então o grande calo, né, a pedra no sapato dos americanos é exatamente que agora existe uma outra nação também soberana, também grande, também poderosa, né, que veio fazer frente aos americanos, aos Estados Unidos. E essa nação, ela te dá o direito, né, de você, de repente, você crescer junto com ela. Você crescer também, porque aí o chinês ganha,
o brasileiro ganha e todo mundo ganha. Já com o americano não, com o americano somente eles ganham. Somente eles ganham. Então o que aconteceu ali na posse do Trump? Quando ele fala tudo isso aí, é um ato de desespero. Porque ele está sabendo, e o povo americano já sabe, que é assim. Se o americano correr, a China pega. Se o americano ficar parado, a China come. Não tem jeito. Não tem o que fazer, não tem o que correr. A não ser que os caras venham, né, como é do feitio do americano, venham a querer criar uma grande guerra aí, né, para destruir o mundo inteiro pelo interesse deles, né? Somente pelo interesse deles, porque isso aí não interessa a mais ninguém. Então você veja bem como que o mundo está mudando. Qual que sempre foi a grande vantagem do americano, né? Do imperialismo americano? O que que eles sempre fizeram? Bom, é assim, se você não faz o que eu quero, se você não me dá tudo que você tem, então eu vou enfiar um embargo econômico em você. Eu vou enfiar um embargo econômico em você e vou acabar com a sua vida. Eu vou acabar com você, vou te destruir, vou te detonar. Por exemplo, é o que foi feito lá no Iraque. Enquanto Saddam Hussein estava fazendo tudo que os americanos queriam, então Saddam Hussein era bem visto, era bem quisto pelos americanos. Quando Saddam Hussein falou que não ia mais fazer, o que eles fizeram? Meteram lá o embargo econômico, acabaram com a vida do povo iraquiano, né? E foram lá, mataram Saddam Hussein ao bel prazer, da maneira que eles queriam, porque Saddam Hussein é ditador, porque Saddam Hussein é comunista, toda essa balela, né, que é para você justificar o seu roubo, o seu crime, né? Então você rouba, mas a culpa é do outro, a culpa é de quem foi roubado, perfeito? Eles foram lá, mataram Saddam Hussein, destruíram Saddam Hussein, destruíram o Iraque todinho, né? Que era para quê? Para ganhar recurso, né? Para ter recurso. Então, inventaram que o Saddam Hussein tinha bomba atômica, que o Iraque tinha bomba atômica, tinha armas nucleares, tinha armas de destruição em massa, tinha coisa nenhuma. O Saddam Hussein não tinha nem, o Iraque não tinha nem chumbinho para matar rato. Perfeito? Aí eles foram lá, se reuniram, né? As grandes potências, como sempre, né? Que sempre eles falam que a China, a Coreia e a Rússia são o eixo do mal, né? Mas eles que são o eixo do mal. Eles que são o eixo eles que são os filhos do diabo, de Satanás. Por quê? Porque eles falam que os outros fazem as coisas, mas no fundo quem faz são eles, perfeito? Então eles foram lá, reuniram-se, sempre são os três aí que estão envolvidos. É França, Estados Unidos e Inglaterra. Então lá no Iraque hoje, o que eles foram fazer lá no Iraque? Foram só roubar o petróleo. Foram só roubar o petróleo. Hoje 92% de todas as reservas de petróleo do Iraque estão nas mãos de quem? De empresas americanas, francesas e inglesas, perfeito? Então é assim que eles sempre funcionaram. Então é assim que eles fizeram com Cuba, né? Que eles roubavam Cuba lá, mas quando o Fidel Castro falou, olha, vocês têm que parar de roubar aqui o nosso povo, então meteram um embargo econômico até hoje, né? Contra Cuba, né? A mesma coisa estão fazendo com a Venezuela, destruindo a Venezuela, que é para roubar o Iraque, pois caso você não saiba, para roubar o petróleo, né? Pois caso você não saiba, a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do mundo, né? Então isso para o americano meu Deus do céu, um prato cheio, né? Então vamos meter embargo econômico na Venezuela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou seja, porque ninguém pode fazer nada que eles não queiram, né? Ou seja, o país deles é soberano. Você não pode, jamais, né? Quem foi que enfrentou os Estados Unidos? Ou quando teve uma guerra dentro dos Estados Unidos? Quando que um outro país foi lá e atacou os Estados Unidos? Me diga aí, se alguém souber aí, por favor, eu sou leigo no assunto, né? Eu não conheço, mas até hoje eu não sei qual foi o país que atacou os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Perfeito? Ninguém. Ninguém. Não teve alemão não atacou, russo não atacou, francês não atacou, italiano não atacou, chinês não atacou, ninguém atacou os Estados Unidos dentro do país dele. Mas eles fazem essas desgraças aí no mundo inteiro. Mas beleza, vamos continuar aqui. Então faz os embargos econômicos, quando você diz que você não vai fazer mais o que eles querem, então você se torna inimigo, você se torna comunista, imperialista e ditador, todas essas baboseiras, que é para dar justificativa às porcarias que eles fazem aí pelo mundo. Beleza, só que agora existe uma nova ordem mundial, né? Uma nova ordem mundial onde que os outros países, as outras nações, você veja bem o sucesso aí dos BRICS. Por quê?
Outros países e outras nações já viram que é o seguinte, meu, esse cara aqui, a gente não vai ter a menor chance. Somos formiga, né, andando do lado de elefante, né? Então o elefante, quando quiser cagar na nossa cabeça, ele vai cagar e tá tudo bem, tá tudo feito. Então, o que acontece é exatamente isso, né? Ou seja, as outras nações já perceberam que andar junto com o americano, andar junto com esses caras que são os verdadeiros extremistas do mundo, né? Ou seja, os americanos são os verdadeiros extremistas do mundo. Os americanos e um pouquinho dos europeus, mas o americano é bem pior do que o europeu. São os verdadeiros extremistas do mundo. Porque se você não faz o que o cara quer, o cara vai lá e mete uma bomba em você. O cara vai lá e toma tudo que você tem. Entendeu? Os caras querem vir aqui tomar na mão grande, né? Como se dizia na minha época, né? Os trombadinhas que roubavam na mão grande, né? Ou seja, roubava, assustava as pessoas lá e roubava as pessoas sem arma, né? Então os Estados Unidos é bem isso aí, perfeito? Então o que acontece? As outras nações agora já perceberam que fazer negócio com o americano não dá resultado, não dá lucro. Você não tem lucro você fazendo negócio com o americano. Enquanto que com o chinês, você tem lá o seu retorno. Ah, o chinês ganha mais? Lógico, tem que ganhar mais. É melhor você ganhar alguma coisa que você não ganhar nada. Então o chinês, quando ele chega para fazer negócio com você, vamos supor, eu trabalho com academia, né? Eu tenho algumas academias aí. Então, o chinês, ele vai lá, por exemplo, seu Raimundo, o senhor me vende a sua academia? Eu falo, vendo. Vendo sim. Quanto custa a sua academia? Por quanto você quer vender? Bom, aí eu vou chutar aqui um valor. Bom, eu vendo por 100 mil reais. O chinês vai chegar em você e vai falar assim, bom, senhor Raimundo, 100 mil não dá para pagar. Vamos negociar aqui. Eu compro a sua academia por 80. Um desconto aí de, vamos supor, não vou só chutar um número aí, um desconto aí de 20%. Aí você vai negociar com o japonês, não, 80 também é muito pouco, vamos chegar ali em 85, papá, fechou por 85. O chinês ganha e o brasileiro também ganha. Já o americano não. O americano chega para você e fala o seguinte, o senhor Raimundo, o senhor quer vender sua academia? Sim. Quanto o senhor quer? 100 mil. O americano vai falar o seguinte, você é louco? Você está querendo me extorquir, está querendo me roubar? Sua academia não vale nem 10. Eu vou lhe pagar aqui 10 mil reais e se você não aceitar, eu vou dizer que você é comunista, que você é ditador, que você explora seu povo, que você não dá liberdade para o seu povo, que você não tem democracia, esse tipo de baboseira. E aí ele leva a sua academia por 10 mil reais. Então é assim que é o pensamento do americano, porque ele só quer ganhar. Ele só quer ganhar, porque ele detém o maior exército do mundo, o maior poder bélico do mundo, e se você não faz o que ele quer, ele vai meter bala em você. A verdade é essa. Enquanto que com o chinês, não, o chinês você vai negociar com o chinês, entendeu? O chinês vai ganhar, você vai ganhar, e aí todo mundo se dá bem. Agora com o americano, só ele se dá bem. Então para você ter uma ideia, né? Uma ideia do que aconteceu aqui no Brasil recentemente. E por que a presidenta Dilma ela foi caçada. E ninguém vai falar nisso, nada disso para você jamais. Você não vai ver isso em jornal nacional, não vai ver em jornal da Band, em jornal do SBT, em jornal da Record, você nunca vai saber disso. Ninguém vai falar sobre isso com você. Então o que acontece? O que aconteceu lá na época lá? O Brasil, né? O Brasil até o ano 2000 aí, até os anos 2000, o Brasil não tinha petróleo nenhum. O Brasil não tinha nenhuma reserva de petróleo, não se achava petróleo aqui no Brasil, se cavava de cá, se cavava de lá e não se achava petróleo no Brasil. Só que no ano 2000, 2002, alguma coisa assim, o Brasil começou a descobrir petróleo nas suas encostas, né? O chamado pré-sal. E o Brasil se tornou uma das grandes potências, né, do petróleo. Das grandes potências do petróleo, ou seja, uma das grandes reservas, se eu não estou enganado, eu acho que é a 6ª ou a 7ª maior reserva de petróleo do mundo, né? Está aqui no nosso Brasil. Isso porque ainda não começamos nem se pensa em explorar lá o petróleo lá do Amazonas, né? Da costa do Amazonas, né? Que a Guiana Francesa vem fazendo isso e o seu PIB dobra todos os anos. Perfeito, mas vamos lá. Aí o que aconteceu? O Brasil está lá com o petróleo, descobriu o pré-sal, então todo mundo ficou interessado. Então é o tal do ouro, o
o ouro negro, né? O ouro preto que se chama, né? Que é o ouro maldito, né? Que aí as grandes guerras do mundo, da atualidade lá, principalmente dos países árabes, é porque os caras querem roubar o petróleo dos outros. Perfeito? Então o que aconteceu aqui no Brasil? O que estava acontecendo aqui no Brasil? O Brasil estava crescendo, subindo, e aí americano, europeu não quer que o Brasil cresça, que o Brasil se desenvolva. É claro que não. O grande obstáculo e o grande adversário dos Estados Unidos aqui na América Latina chama-se Brasil. E por que que americano não quer que a gente cresça de jeito nenhum? Porque senão a gente vai se tornar uma grande potência regional. Já somos, não estamos dizendo que não seja, mas vai se tornar uma grande potência regional. Porque nós temos todos os recursos naturais aqui e porque nós não crescemos como deveríamos crescer. Não é por culpa de Bolsonaro, não é por culpa de Dilma, não é por culpa de Lula, não é por culpa de Fernando Henrique Cardoso, não é por causa desses caras. Esses caras não mandam em porra nenhuma, essa é a verdade. Mas se existe um sistema, né, mundial, para quê? Para que a gente não cresça. Ninguém está preocupado com a Argentina, com Paraguai, Uruguai, Venezuela, nem mesmo Chile. Isso é tudo balela, Uruguai, esses paizinhos aí. Ninguém está preocupado, europeu nenhum está preocupado com isso, americano nenhum está preocupado com isso não. Os caras se preocupam com o Brasil, porque se deixar o Brasil andar, o Brasil arrebenta todo mundo. O Brasil já era para ser há muito tempo a terceira maior potência do mundo. Primeiro China, que não tem como segurar. Segundo, Estados Unidos. E terceiro, Brasil. Porque a Índia ainda não é a realidade. A Índia ainda vai ser a realidade. E terceiro, Brasil. Então os caras não querem isso para nós não. Não se iluda não, que americano vai vender brasileiro. Você vê um bando de deputados aí brasileiros que foram lá para a posse do Trump, passar vergonha, passar frio, ficaram do lado de fora. O Trump nem sabe que aqueles caras existem. Entendeu? E eles falavam aí pro povão, e o povão acredita que eles foram convidados para a posse de Trump. Você acha que Trump, e é como o Trump falou lá mesmo, entendeu? Brasil